Eu falei com o pastor Vanderlei que a gente ia estar cultuando junto hoje, louvando a Deus junto, né? Ele disse: a gente aproveita a oportunidade, já que você veio, então você prega. Eu falei: pastor, eu vim apenas para adorar o Senhor aqui nessa noite, estar com vocês aqui, para glorificar a Deus. É muito bom a gente estar junto. Nós vamos fazer isso também lá no céu, em nome de Jesus. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, e logo depois eu vou pedir para os irmãos sentarem. Também pedi ao pastor Vanderlei a oportunidade de passar um vídeo aqui sobre a nossa Conferência Internacional de Missões, que vai acontecer no Aribiri, Vila Velha. Falei com o pastor Vanderlei, também falei com o nosso secretário aqui de missões, o pastor Fernando. E aquele que ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu creio que Deus está trazendo algo de despertamento para nós nesses últimos tempos. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. E depois nós vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 1, apenas o versículo 1. Nós vamos ler esses versos e depois os irmãos vão assentar, tá bom? Todos acharam? Bem fraquinho, né? Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Amém? Eu vou ler. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, queremos glorificar o teu nome por esta oportunidade. Deus, mais uma vez estamos diante de ti, Senhor, te exaltando e glorificando. Toda a honra e toda a glória é para ti, meu Deus. Eu sei que tu estás aqui, Senhor. É real a tua presença neste lugar. Te faz mais uma vez presente, Deus, e fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por favor, meus irmãos. Passei, não sei se está pronto, tá? Pode falar mais. Então depois a gente passa o vídeo, tá bom, irmãos? O irmão está preparando ali. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é uma passagem, assim, para mim, eu não sei para você, mas eu acho uma passagem muito bonita, muito linda das Escrituras. É um evento aqui único que está acontecendo nesse momento aqui. Os irmãos sabem e conhecem que Jesus, ele nasce de uma forma assim, vamos se dizer, não normal, porque o normal seria no hospital, né? Num local mais apropriado, mas Jesus nasce numa manjedoura. Mas tudo existia um propósito para isso. Jesus nasce, ele é apresentado no templo. Logo depois sai uma ordem para que a criança, há 2 anos para baixo, fosse morta. Então aparece um anjo e pede para que os seus pais, então, leve a criança para uma determinada região. E essa criança fica ali, esperando até
quando o anjo aparece e diz: olha, o homem que tentava matar esta criança já morreu, ele pode retornar à sua pátria. Então, a criança volta para o seu convívio, a viver naquela região onde eles moravam, que era em Nazaré. Nós conhecemos a história porque a história é contada lá no berçário, né, no maternal. Os adolescentes aprendem, os jovens aprendem essa história de Jesus quando criança. E nós não temos mais história de Jesus, aparece Jesus só com 12 anos, já lá no templo, porque era costumeiro eles cumprirem o rito de Moisés. Todo ano eles subiam a Jerusalém para cumprir, para sacrificar. Até que chegou um momento, Jesus, já com 12 anos de idade, ele vai e eles voltam para sua residência, para sua região, para suas casas, e Jesus não vem com eles, ele só percebe que Jesus não está ali com eles quando eles já estão nas suas casas. E eles começam a procurar Jesus, não encontram, e vão encontrar Jesus lá com aqueles homens da lei, e Jesus está ali ensinando aqueles homens da lei. Jesus também a gente não tem mais história, Jesus só aparece aqui, e agora Jesus aparece com 30 anos. Com 30 anos. Você pode estar se perguntando: meu Deus, o que o Sérgio quer falar com isso? O que ele está falando sobre isso? Porque ele fala de uma cena tão bonita, que é Jesus sendo batizado por João. E a gente tem aquela cena, né, que os céus se abrem, o Espírito desce sobre Jesus. Existe uma voz que testifica que ele é o seu filho que está ali. E logo após, todos nós lemos aqui, o Espírito Santo de Deus, ele conduz Jesus ao deserto. E Jesus passa ali no deserto 40 dias e 40 noites, pastor. O que você está querendo falar com isso? Eu quero dizer que aqui começa o ministério de Jesus. E o Espírito Santo está dizendo para Jesus e para nós aqui, que o ministério de Jesus na terra, ele como homem, ele precisava de oração. Ele precisava estar curvado diante da vontade do seu Pai. Nós estamos diante de uma imagem linda que a gente guarda conosco, porque é maravilhosa. Eu lembro quando as irmãs do círculo de oração lá da minha igreja, lá da Ilha do Príncipe, elas cantam um hino. Eu não sei se aqui as irmãs cantam, mas lá elas cantam muito, e nós sentimos a presença de Deus, porque o hino é muito bonito. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. Vocês sabem esse hino, não sabem? O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: o amado meu. O hino é lindo, é maravilhoso. Só que não fica só nessa cena linda e maravilhosa, porque o ministério de Jesus está começando. E o Espírito de Deus está mostrando para Jesus que o ministério dele começa, mas a peso de oração. O Espírito mostra para Jesus o caminho que ele deveria seguir, e que nós precisamos seguir também. Como homem, Jesus, para ter êxito em sua caminhada terrena, tinha que ser o caminho da oração, do jejum e da palavra. Então Jesus, eu consigo entender aqui que Jesus, ele tem
facilidade de ensinar as pessoas, irmã Milka, através do exemplo. O Espírito impulsiona Jesus e leva ele ao deserto. E ele entende e compreende que o caminho do êxito da cruz do Calvário, que chegaria logo depois, era o caminho da oração. Então, para nós entendermos aqui, e para nós termos um êxito na nossa caminhada, nós temos que trilhar o caminho da oração. A igreja, ela está de pé porque ela anda de joelho. Nós não estamos de pé, não, porque somos melhores, não. Só estamos de pé porque nós oramos. E muitas das vezes, tem gente que fala que quem ora mais tem mais poder. Pode ser. Deus dá poder. Deus dá unção. Deus dá sabedoria. Mas a intenção da oração não é essa. A intenção da oração é você ter mais sensibilidade da voz do Espírito Santo de Deus. De você fazer a vontade de Deus. Porque quem está mais perto de Deus tem mais sensibilidade da sua voz. Na oração a gente consegue ter mais resistência. A gente aguenta mais, espera mais. A gente não desiste fácil. Na oração, pastor Vanderlei, a gente anda mais um pouco. Eu lembro que eu aceitei Jesus com 18 anos de idade. E eu fui tentando entender como é que era a vida cristã. E eu me meti no meio do círculo de oração, pastor. Então existia na minha igreja onde eu morava, oração dos 5 da manhã, oração do meio-dia e oração da meia-noite. Não sei se você conhece aquelas mulheres que tem dois joelhos aqui. Vocês conhecem essas mulheres? Conhece? Eu já ouvi alguém pregando aí, diz que elas são um perigo. Toma cuidado e não mexe com essas mulheres não. Porque elas têm uma intimidade com ele muito grande. Eu não consegui fazer ainda não, viu? 2 joelhos. Mas tem muitas mulheres que têm 2 joelhos. Então, para mim e para você termos êxito nessa caminhada, nós precisamos nos sujeitar ao caminho da oração. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos caminhar o caminho que Jesus trilhou. E Lucas, ele deixa claro para nós que Jesus, ele trilhou um caminho de oração. Nós sabemos que Lucas era médico, e eu consigo ver quando Lucas ele começa a escrever e mostra para nós que Jesus, ele trilhou o caminho de oração. Ele aprendeu com o Espírito Santo de Deus que ele necessitava do caminho da oração. Você vai encontrar Jesus e muitas vezes chamando os seus discípulos para subir com ele a oração. E Jesus subia para a oração, e Jesus voltava da oração, e os seus discípulos estavam dormindo. Muitas das vezes Jesus chamava a atenção deles: vocês não conseguem orar comigo pelo menos 1 hora? Jesus chamava,
E eles subiam, mas o sono era tão pesado que eles não conseguiam orar. Quem sabe oravam uns 5 minutinhos e paravam, mas Jesus chamava. Você vai ver Jesus chamando, e você vai ver Jesus também não chamando eles, Jesus subindo sozinho para a oração. Mas eu quero mostrar para você que Lucas, ele registra uma sequência de oração na vida de Jesus. Em Lucas capítulo 3 você vai encontrar Jesus orando. Em Lucas capítulo 5 você vai encontrar Jesus orando. Em Lucas capítulo 6 você vai encontrar Jesus orando. Todas as vezes que Jesus se levantava para ensinar, ou para dar algum discurso, ou para falar alguma palavra para eles, terminava aquele discurso, aqueles ensinamentos, Jesus se retirava e ia falar com seu Pai. Ia pedir orientação de Deus para cumprir o seu ministério. No capítulo 9 de Lucas, Lucas também vai registrar que Jesus estava orando. Só que aqui, irmãos, entenda, pastor Vanderlei, porque a gente às vezes convida o povo para orar. Chama um, chama outro, né? Vamos orar. E tem uns que vêm, e às vezes vem, ora, fica conversando com um e com o outro. Tem uns que falam que vem e não vem. Mas a gente não pode desistir de chamar para orar. Mas vamos orar com quem está aqui. Vamos orar. E é isso que Jesus fazia. Muitos vinham, dormiam. Uma outra vez Jesus ia sozinho. Só que nesse capítulo 9 de Lucas, aqui tem uma virada de chave na vida dos discípulos. Porque aqui nós vamos encontrar uma cena que nunca tinha acontecido, inusitada. Jesus chama 3 dos seus discípulos para subir com ele para orar. E ele leva Pedro, João e Tiago. Interessante que aqui ele muda a ordem, eu não sei por qual motivo, mas ele muda a ordem aqui. Não sei por qual motivo Jesus faz isso, mas eles escrevem, a mudança aqui é notória, que a gente consegue entender, consegue enxergar isso. Só que a cena se repete. Jesus ele sobe para o monte da transfiguração e leva os 3 com ele. Jesus leva e eles começam a orar. E Jesus, quando vai ver, os 3 estão dormindo. Só que tem um detalhe, eles acordam. E quando eles acordam, eles estão vendo aquele cenário que não era um cenário de quando eles tinham chegado. Era um cenário de glória que estava naquele monte. O monte da transfiguração, aí tem um cenário de 3 pessoas. Está Jesus, está Moisés e Elias. E eles ficaram impactados com aquilo. Pedro é tão ousado que ele fica impactado com aquela glória. E ele diz assim: Senhor, fazemos uma tenda para o Senhor, uma tenda para ele, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. Aí Jesus fala: você não sabe o que você está falando. E aquilo ficou tão impregnado neles, que aquela nuvem, ela se retira, os 2 são levados no meio da nuvem, e aí aparece somente Jesus. Vê se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo. Porque você chama as pessoas, convida as pessoas para orar, e elas vêm, muitas vezes ora 5 minutos, glória a Deus, mas vai embora. Mas entenda, continue chamando, se não quiser vir não tem problema, pastor. Porque vai chegar um momento que a glória de Deus ela vai descer. E quem estiver aqui vai receber poder de Deus. Porque onde tem glória de Deus e poder de Deus, ninguém quer sair do lugar. Eu não sei se você já participou de um culto que você não quer que acabe.
porque a glória de Deus está pairando sobre a igreja. Eu não sei se você já participou disso, mas eu já participei de um culto desse que ninguém queria sair, porque era línguas estranhas, era mensagem de Deus, poder descendo, a glória de Deus estava na casa. Porque a glória de Deus, ela atrai o homem para si. Aleluia. E Pedro não queria sair daquele lugar, porque a glória de Deus estava naquele monte. Por que eu digo que é virada de chave para os seus discípulos? Porque eles fecharam a boca. Os seus discípulos, eles descem do monte. Pastor Vanderlei, pode continuar chamando, pode chamar, porque vai chegar um momento da virada de chave na vida de cada obreiro, de cada crente dessa congregação. Deus vai virar a chave na tua vida e vai mudar a tua história. Deus quer constância, serviço de constância na sua presença. Eles fecharam a boca e não falaram nada para ninguém, guardaram a imagem, a cena ficou impregnada dentro deles. A chama, irmã Milka, daquela glória, eles sem entender o que estava acontecendo, mas eles não queriam sair daquele lugar, porque era uma coisa gostosa. Porque a glória de Deus é gostosa, irmão. Aleluia. A presença de Deus é gostosa. Não tem preço a presença de Deus na vida do crente. Quem carrega essa presença, você carrega um tesouro. Só que Lucas, ele continua. Se ficasse só aqui, glória a Deus. Só que ele continua escrevendo aí. Vem o capítulo 10. Ele diz que Jesus, ele vai orar. Só que no capítulo 11, a mudança de chave da vida dos discípulos. Quando Jesus está voltando, Jesus estava em oração no capítulo 11. Em um certo lugar, quando terminou de orar, os seus discípulos não aguentaram a imagem e a glória que eles viram no monte da transfiguração. Pastor Vanderlei, a chave virou. Era o Senhor que chamava para orar. Agora é eu que vou chamar você. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero aquilo para minha vida. Eu quero aquela glória para mim. Antes era você, pastor Fernando, é que chamava. Mas vai chegar o momento que é eles que vão vir. Ei, vamos orar? Bora orar? Vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar, porque eu quero orar, eu quero orar. Aleluia. E eles foram até Jesus e perguntaram: Jesus, nos ensina a orar. Aí ele diz: assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. E o texto diz que Jesus ensinou, pastor. Jesus ensinou eles a orarem. E eles começaram a orar. Eu disse que Jesus ensina pelo exemplo. Jesus ia sozinho. Jesus convidava. Quando não ia, ele ia só. Mas Jesus não deixava de orar.
Vamos. Não vou hoje. Tudo bem. Eu continuo na minha caminhada. Eu continuo no caminho da oração. Porque eu sei a missão que eu tenho para fazer nessa terra, que é resgatar cada um de vocês para a glória do meu Pai. Eu não posso falhar na minha missão. Eu não sei para que você foi chamado, mas fique certo, se você foi chamado, foi lavado e comprado com o sangue precioso de Jesus, você tem uma missão para fazer. Jesus ensina eles a orarem. E a glória que estava na mente deles, que aconteceu no Monte da Transfiguração, eles querem para a vida deles. Quem sabe você está se perguntando, mas Jesus ensinava pelo exemplo. E aí? O que teve de resultado? Eles estão pedindo para orar, e Jesus ensinou eles a orarem. Mas e aí? Cadê o resultado? Cadê o exemplo? Em Lucas capítulo 24, versículo 49, você vai encontrar Jesus ressurreto. Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Você sabe que Jesus passou 40 dias na terra, antes de ser assunto aos céus. Mas antes dele ir aos céus, ele foi em uma casa visitar os seus discípulos e disse a eles: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Jesus até sentou e comeu com eles, pastor Fernando. Jesus dá uma ordem a eles: vão para Jerusalém, porque eu tenho dado a vocês uma promessa. Uma promessa. E essa promessa, vocês precisam estar no lugar da promessa. Atos capítulo 1, versículo 11. Você vai encontrar Jesus está sendo assunto aos céus. Lucas está registrando. Versículo 12. Eles voltam para Jerusalém. Versículo 13. Vocês vão encontrar eles subindo para o cenáculo. Versículo 14. Vocês vão encontrar, sabe aonde eles? Orando. Todos estavam orando. Jesus ensinou eles a orarem. E eles estão colocando em prática o que Jesus ensinou. Eles estão orando. Estão orando e estão falando: Senhor, há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Eles estavam orando e pedindo que a promessa se cumprisse. Eles estavam, pastor Vanderlei, debaixo de um exemplo que arrastou eles para a oração. Eles se submetem a isso. Estão buscando a promessa que o Pai o recomendou. Falou que ia ser sobre, que ia descer sobre eles. E eles estão no cenáculo buscando o resultado, irmãos. É extraordinário. Porque o próprio Lucas escreve Atos 2. Faço questão que você abra isso. Em Atos 2, capítulo 1. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Fique de pé que eu quero ministrar essa palavra no teu coração. Toda a igreja de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver decorado, a gente vai recitar isso junto.
Vamos fazer um coral em nome de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles de língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nada vai acontecer na tua vida por acaso. Existe uma obediência, existe uma disciplina para que isso aconteça. Fale comigo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Quem quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Levanta a tua mão para o alto em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus, cheia do Espírito Santo de Deus. Xarabassuri andarabacaias. Não se preocupe não, viu? O Espírito Santo de Deus está pairando sobre esse lugar. O Espírito de Deus está sobre esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eles vão louvar o Senhor. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Você, quem sabe, está numa batalha de oração. A batalha está terrível. Sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Que hoje Deus vai virar a chave. A chave vai ser virada hoje. Xarabassúrias. Desce aqui, você pode descer. Você vai descer porque Jesus vai virar a chave hoje. Eu estava orando hoje. Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Xarabassúria. Ih, manaço. Recebe de Deus. Eu estou quebrando. Eu estou desfazendo. Tem coisas escondidas que tu não sabes. Mas eu estou desfazendo. Eu estou te tirando dessa situação. Ximanaço. Isso serve para atrapalhar. É. Meu Deus. Mas eu estou fazendo dessa forma contigo. E tu vai ver que as coisas vão mudar. É. Xarabassuri andaraias. Ai, meu Deus. Pode louvar. Fala, Daniel. É hoje, a chave vai ser virada. O que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel. Jesus. O céu vai mover.
aleluia. De manhã bem cedinho. Tem mais alguém para vir aqui na frente? Tem gente aqui que não quer vir, irmãos. Mas Deus quer virar a chave na tua vida. Não fica aí não. Sai, porque Deus vai te dar vitória nesse processo. Xarabassuriandarai. Eu gosto de fazer isso, irmão, porque eu sinto a presença de Deus. Eu queria que os obreiros descessem aqui, por favor, me ajude em nome de Jesus. Deus vai mudar a história de pessoas aqui hoje. Deus já deu livramento de morte aqui hoje. Me ajude aí os obreiros, por favor. Desçam aqui comigo em nome de Jesus. Pode colocar a mão, pode orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Jesus vira a chave na vida dessa pessoa agora. É hoje, Jesus. Muda a história. Em nome de Jesus, é hoje. É hoje que o Senhor vai mudar a chave. Jesus vai virar a chave na tua vida. Jesus vai virar a chave na tua vida. Aleluia. Arabassuri mandaraias. Kirimanda e comana, suribachas. Kikante comana bassurias. Shirimandaraba, suricantereba, suriandaraia. Kirikante comana bassuri mandarabachaias. Iribande comanasu. Shirabasu. Uramandarabasuri andaraias. Aleluia. Ai, meu Deus. Jesus, muito obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Guarda a vida do nosso pastor Vanderlei, a sua família, os obreiros que estão aqui na retaguarda, Senhor. Continue prosperando esta casa, esse rebanho. Abençoe poderosamente cada um que trabalha nesta obra. Continue conosco em nome de Jesus. Amém.